Deus abençoe, irmãos, nessa noite. Deus possa nos consagrar nessa noite, dando o alimento dele, fraternal, que vem do céu, que é a sua palavra, para que nós possamos ser alimentados nessa noite. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele possa nos proteger nestes dias, no correr dos anos das nossas vidas, né? Maravilhoso Deus eterno e querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia vencido em nossas vidas, mais uma luta, Pai, que nós temos atravessado. Queremos te agradecer pela fadiga, Pai, que nós temos contemplado em nossos corpos e nossas matérias. Pai, queremos te agradecer pelas vitórias conquistadas, recebidas, entregada pelo teu divino Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós o teu poder, a tua luz, a tua glória. Haja com providência na vida de cada um que aqui se encontra nessa noite. Visita cada coração, visita, Senhor, juntas e medulas, para que cada um possa ser, papai, visitado pelo teu Espírito Santo. Desce com abundâncias, maravilhosa luz, Pai, sobre a cada um. Abre os caminhos, abre as portas. Nós queremos abrir esta noite este culto através de oração, Pai, agradecendo o teu nome neste santuário, um lugar que foi escolhido para buscar a tua presença, que chama a casa do Senhor Jesus Cristo. Pai, queremos te dar graça neste momento por mais uma vitória dos nossos dia a dia. Nós queremos te dar graça pela saúde, pelas enfermidades que nós temos que agradecer, porque é a tua palavra que nos manda, Senhor. Nós queremos dar graça, Pai, por as nossas famílias, Pai, que nós temos contemplado as bênçãos que ainda vêm nos caminhos, pelos aqueles que estão se gerando, Pai, para que possa ser uma bênção na tua presença. Derrama, Pai, a tua bendita e maravilhosa luz e graça e o poder do teu Espírito em nossas vidas. Abençoa aqueles que estão distantes, aqueles que não puderam chegar à tua casa por motivo, Senhor, por alguma necessidade que não deu de vir até aqui. Abençoa eles aonde eles se encontram. Pai, tu conhece todas as coisas, tu conhece todos, Senhor. Tu não, Pai, faz exceção de ninguém, mas nós queremos aqui estar com teu Espírito Santo. Queremos te agradecer por mais 15 dias que aqui, Pai, nós estamos. Queremos te agradecer pelos 15 dias que vai chegar novamente, que aqui nós possamos se encontrar. Queremos te agradecer pelas visitas que hoje se encontram na tua casa. Queremos te agradecer pelas irmãs que frequentam, Pai, a cada 15 dias a tua presença aqui neste lugar. Derrama, Senhor, chuvas de bênção, e que nós possamos alcançar a nossa vitória. Que cada um de nós nessa noite venha ter uma petição maravilhosa, e que o Senhor receba cada súplica, cada pedido, cada sacrifício, Pai, que o Senhor possa receber nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra nesta noite venha falar com cada um de nós, e que nós possamos guardar em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão Machado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez. Aqui está conosco a Dayana, né? Estivemos conversando ali, e os filhos dela, que estavam conversando com ela aqui de tarde. Convidamos ela para estar no culto aqui. Também a irmã Socorro, lá de Bragança, né? Que veio para estar ali auxiliando a irmã Nilda. E ela está gostando de Capitão Poço, né? Irmã Socorro. Glória a Deus. Então, é muito bom ter essas pessoas por aqui. Deus abençoe grandemente. Graças a Deus. Olha, vamos cantar. Tem um irmão lá em outro estado. Eu nem perguntei de onde é o irmão Renato Falcão, né? Ele que viu eu tocando
Ele viu eu tocando sem aquela correia aqui da guitarra. E ele comprou para mim e mandou de presente uma correia para colocar aqui. E hoje eu vou tocar sem a correia de novo. Então o irmão vai assistir lá e vai perguntar, mas por que ele não usa, né? As pessoas, quando dão um presente para o outro, gostam que use. Mas é que esse violão aqui, ele não veio com as rodanas, né? Que é os engates daqui, eu não coloquei ainda. E por isso não vai ser usado hoje ainda, né? Mas no próximo culto, já, se Deus quiser, a gente vai poder usar, tá bom? Avisando o irmão Renato Falcão aí, que vai nos assistir, né? Muito bem, eu quero cantar o hino com vocês, 240, Jesus me ama, Jesus ama todos nós. Vamos cantar. 240. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas ali também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém, amém, glória a Deus. É o amor de Jesus Cristo, né? Amor incondicional. Ele não ama você por algo que você fez por ele, mas ama você porque quer te salvar mesmo, né? Graças a Deus. Vamos cantar mais um hino, 250. Meu caminho ponho em tuas mãos. 250 aqui do Inário. Vamos cantar esta canção. Meu caminho ponho em tuas mãos, nela deixa estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome, o teu, oh meu querido irmão. Meu nome está
nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi: esquecer-me não será possível. Tem sob a mão meu nome lá nos céus. Foi na dura cruz em que morreu, que tais cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali meu nome escrito está. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi: esquecer-me não será possível. Tem sob a mão meu nome lá no céu. Sei que em tuas mãos leva o sinal, que do próprio bem recebeu. Para sempre está meu pobre nome gravado sim nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi: esquecer-me não será possível. Tem sob a mão meu nome lá no céu. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar mais um hino. Um hino de adoração, de louvor ao Senhor Jesus. Ele que é digno de honra, louvor e glória. Graças a Deus. Vamos cantar No Céu Não Entra Pecado, 259. Quem souber, vai soltando a voz, né? Vai cantando. Graças a Deus. 259. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra minha cidade, Jesus me dará um lugar. Aos crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter. É meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ver.
no céu para sempre reinar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as terras, a Deus sempre louvar. No céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém, amém. Uma vez que chove, geralmente falta energia depois, né? Vamos estar preparados, né? Lá em Bragança é assim, acho que aqui não é assim não, né? Glória a Deus. Muito bem, olha que coisa boa, estamos aqui adorando o Senhor Jesus. Estamos buscando enquanto se pode achar, né? Depois dessa oração maravilhosa do nosso irmão Machado, aí está a irmã Maria Cleide, né? Fico muito feliz de ver a irmã Maria Cleide aí, porque essas pessoas são consideradas as colunas no templo de Deus, né? A gente se sente feliz. Deixa chover, porque é chuva de graça, chuva de bênção, né? Graças a Deus. Eu quero cantar mais uma canção. Vamos cantar mais uma canção agora de adoração, né? Para adorar o Senhor. Esta canção que diz assim: de madrugada eu abro a janela, a estrela d'alva começa a brilhar e me convida, vamos orar. Vamos orar. Os dias são maus, vamos orar. Enquanto a Deus se pode achar. O galo canta sua canção tão bela, o passaredo começa a revoar, e no meu seitão acende a chama. Vamos orar. Os dias são maus, vamos orar. Enquanto a Deus se pode achar. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Bom é louvar o Senhor, bom é exaltar seu santo nome. Quem tem um pedido de oração, levante sua mão aí. Vamos falar com Deus nessa hora. Bondoso Pai Celestial, Deus de misericórdia, nessa noite, meu Deus, estamos aqui para te buscar, para te adorar. Cada pessoa aqui presente, meu Deus, tem, Senhor amado, os seus problemas, suas dificuldades, e nós, Senhor, estamos entregando em tuas mãos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Cremos, meu Deus, somente em ti, Pai, que tu podes ajudar essas pessoas, tanto aqui presente, como esses que hão de nos assistir pela internet. Teus filhos que de bom grado louvam o Senhor, tuas filhas, Pai, esses que colocam o Senhor em primeiro lugar na sua vida, sejam abençoados nessa noite. Fale com eles através de tua palavra, Pai, que tu possas, Senhor, refletir na terra, nos teus filhos, como o Senhor prometeu em sua palavra, dizendo que o Senhor estaria conosco e em nós até a consumação dos séculos. Assim oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Zilmar cantando. Cante, irmã Zilmar, para Jesus Cristo.
Boa noite com Jesus Cristo. É muito gratificante da parte do Senhor a gente ter esse privilégio de adorar Ele sem pagar. E isso é muito bom. Vou entoar o hino para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, eu vim aqui pra te falar que esta terra vai queimar, não vai ficar raiz nem ramo pra você se segurar. Esta é a mensagem de Jesus. Ele morreu na cruz, foi pra nos salvar. Uma lança, o lado dele furou e seu sangue derramou. Esta é a maior prova de amor. Meus irmãos, eu vim aqui pra te falar que esta terra vai queimar, não vai ficar raiz nem ramo pra você se segurar. Esta é a mensagem de Jesus. Ele morreu na cruz, foi pra nos salvar. Uma lança, o lado dele furou e seu sangue derramou. Esta é a maior prova de amor. Uma lança, o lado dele furou e seu sangue derramou. Esta é a maior prova de amor. Aleluia, Deus. Ao Senhor merece toda honra e toda glória e toda exaltação. Amém, amém. Glória a Deus, muito bom. Graças a Deus, a maior prova de amor é isto, é Cristo. Amém? Manilce, cante, irmã, para Jesus Cristo. Graças a Deus essa chuva, meu Pai. Amém. Que hino lindo, né? Esse que a irmã Zilmar cantou, né? Maravilhoso. Também vou cantar um hino para a honra e glória do Senhor, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória, né? Graças a Deus o pastor está aqui, né? De novo. A gente fica tão feliz quando ele chega para a gente se alimentar espiritual, né? Tantas coisas acontecendo. É o 115, pastor. Guarda o contato. Pode cantar aí. Quere neste mundo ser vencedor. Queres tu cantar na
o contato, graças a Deus. Nós devemos estar orando, vamos orar pelo irmão da irmã Nilce, né? Da irmã Nilce e da irmã Nilda, né? O irmão Edmilson, né? Vamos orar, ele que está precisando de nossas orações. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar por ele. Pai Celestial, nós oramos, Senhor, pelo irmão da irmã Nilda, da irmã Nilce, da irmã Maria Cleide, o Edmilson, Pai, que está, meu Deus, numa situação em que está necessitando do Teu socorro, da Tua ajuda, Pai. E nós, como igreja do Deus vivo, oramos por ele nesta hora, entregando nas Tuas mãos esta causa, pedindo, Pai, que Tu ouça do alto, do Teu lugar de habitação, por Tua misericórdia, alcance ele agora, Senhor, tirando da situação precária e trazendo-o de volta para a sua família em paz e sadio e curado. Pai, nós cremos que Tu podes fazer isso, e é por isso que pedimos a Ti, e pedimos assim no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ouvir a irmã Senhor Jesus, aqui está essa criança, Pai, precisando de oração, Senhor. Esse problema na visão, Tu sabes, meu Deus, como consertar. Tu sabes qual é o problema, Pai. Tu és o médico dos médicos. E nós pondo as mãos sobre esta criança, confiando inteiramente em Deus, que disse em Tua palavra: em meu nome impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É que põe a mão sobre esta criança inocente, e pedimos por esta criança que Tu age em favor dela, curando, Pai, libertando deste problema em sua visão. E assim nós pedimos no nome de Jesus Cristo, aguardando a Tua santa resposta, Pai, que cedo virá, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Fé em Deus, amém. Fé em Jesus Cristo. Irmã Socorro, venha cantar, irmã. Venha, lá em Bragança as irmãs estão acostumadas a cantar lá embaixo, mas hoje aqui eu estou numa situação que é bom a irmã vir aqui na frente mesmo. Pode vir aqui, irmã Socorro, cante. Boa noite com Jesus. Falou de mal. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata, o ouro, o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Oh, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo, com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do item do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos
orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, o valor de uma alma vale tanto que Noé, em 120 anos de pregação, conseguiu apenas 8 almas, né, irmão Machado? Apenas 8, mas tem muito valor, 8 almas, amém? Nessa congregação tão pequena aqui, vocês não sabem o valor que vocês têm para Deus, que nós temos para Deus, né? Graças a Deus. Vamos cantar mais uma canção e depois nós vamos chamar o irmão Machado, né? A última chamada, né? Amém. Cantemos. A figueira já brotou, Israel está em casa, grandes sinais assombram os homens, contra as nações vem o terror. A justiça acabou, a impunidade impera, tragédia e desamor. As religiões enganam, escondendo o caminho do homem ao seu Criador. Mas esta é a última chamada, o fim do tempo já chegou. Pra este mundo não tem mais nada, oh, arrependa-te, pecador. Bebedeiras, curtições, hoje as depravações, usúria e prostituições. E se ouvem o evangelho, diz deste jeito eu não quero, já tenho religião. A Bíblia de lado deixando, ídolos vão adorando, dizendo isso é tradição. Mas esta é a última chamada, o fim do tempo já chegou. Pra este mundo não tem mais nada, oh, arrependa-te, pecador. Pois esta é a última chamada, o fim do tempo já chegou. Pra este mundo não tem mais nada, oh, arrependa-te, pecador. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos receber o nosso irmão Machado. Irmão, venha, irmão Machado, trazendo uma porção da palavra de Deus nessa noite. Vamos glorificando ao Senhor. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que Ele possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Irmão, eu vou ler uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, verso 20. Fala da mulher de um fluxo de sangue. Capítulo 9, verso 20, irmãos. Então, vamos ler do versículo 19,
que diz assim: E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Que Deus os abençoe. Irmãs, aqui nós veremos se achamos diante de uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de levanta cada um que está deprimido, está caído em uma enfermidade. Diz a palavra de Deus que aquela mulher, havendo 12 anos, sofrendo, padecendo daquela enfermidade, e ela gastou tudo quanto tinha com o médico para se curar, e ninguém deu-lhe a cura. Mas houve um dia, um momento, que tocou em seu coração, que Deus naquele dia ia passando com os seus discípulos ali naquele momento, naquela cidade, e a multidão ia lhe seguindo, e ela botou um propósito em seu coração, e disse: se eu somente tocar na orla do vestido dele, ficarei sã. Significa sarada da sua enfermidade. Irmãos, e o que eu quero dizer nesta noite é que naquele momento saiu virtude do poder de Deus do seu corpo, porque ele disse que alguém tocou. Ele perguntou à multidão: quem me tocou? Pedro então deparou-se com ele e disse: Senhor, a multidão é grande, e o Senhor ainda pergunta quem vos tocou? A multidão oprime, aperta, e o Senhor pergunta quem vos tocou? Ele disse: sim, porque quem me tocou, tocou diferente, e quem me tocou de mim, eu senti sair virtude. Então, irmã, nós precisamos tocar no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos tocar no seu Espírito Santo, nós precisamos tocar com amor, com fé, com esperança, com dignidade, para que nós possamos sentir a virtude de Deus sobre cada um de nós. Porque aquela mulher já tinha padecido esses 12 anos. Quantas vezes ela não se desesperou? Quantas vezes ela não pensou: eu sei que eu vou morrer e não tem mais jeito, não tem cura, porque já tem gastado tudo quanto tinha conseguido na sua vida, porque já tinha dado ao médico tudo quanto ela tinha. Vamos supor que ela fosse como Jó. Jó tinha tanto, era um homem rico na terra, mas ele perdeu tudo. Mas Deus teve a misericórdia e deu tudo em dobro. Quanto ele perdeu, ele deu em dobro a ele. E aquela mulher tinha padecido daquele fluxo de sangue. Já pensou, irmã? Nós perdemos sangue 15 minutos, nós já estamos para morrer. E veja bem,
12 anos perdendo diariamente. Como ela não se encontrava? Ela se encontrava fraca, ela se encontrava debilitada, ela se encontrava abatida, ela se encontrava sem ânimo, sem força para seguir adiante na sua vida. Mas ela teve uma fé genuína, ela teve uma fé digna, uma fé puríssima, que somente tocasse na orla do vestido do Senhor, ela tinha certeza que sararia daquela enfermidade. Hoje nós se encontramos enfermos. Hoje nós se encontramos com uma dor em uma unha e nós gritamos, nós alarmamos: Senhor, eu não aguento essa dor, eu não aguento essa enfermidade, cura, tira de mim, porque está me prejudicando. E quem padeceu há 12 anos sofrendo, como ela não se encontrava, com o que ela não falava naquele momento, mas ela tinha uma fé, que ela cria, que se somente tocasse, ali naquele meio daquela multidão, empurrando um ao outro, às vezes até pesando por cima de cada um, mas ela foi por trás e tocou apenas na orla do veste do Senhor Jesus Cristo, e naquele momento ela foi curada. Naquele momento ela sentiu o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Quando ela pensou, em um piscar de olho, aquela mulher estava sarada. Em um momento, irmãos, eu quero dizer para vós nessa noite, que por os problemas que nós passamos, pelos momentos difíceis em nossas vidas, nós não temos que se desesperar, nós não temos que se desanimar, porque existe um ser, um superior, maior do que nós, que nos dá força para vencer as nossas lutas, que nos entrega um ânimo, porque Ele diz na palavra dele: eis que eu estou convosco. E se Ele está conosco, não há de que nós temer. Se Ele está ao nosso lado, nós temos que andar firme. Nós não temos medo de tropeçar, porque se nós estivermos com Ele, nós nunca vamos tropeçar. Mas se nós não tivermos com Ele em nossa vida, nós tropeçamos a cada dia. Cada passo que nós damos, nós caímos dentro de um abismo, nós caímos dentro de um buraco. Nós enfrentamos luta, sim, mas Ele, com uma palavra, Ele diz: ergue-te, e aquele monte ergue-te. Irmãos, vamos mais adiante. Aqui na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 em diante, fala-se de uma mulher que padecia de uma enfermidade há 18 anos. Esta mulher sofria com um problema em sua coluna, que ela já andava curvada, ela não podia ficar em pé. Mas teve um momento, teve uma hora, um dia, um instante, que ela avistou Jesus Cristo. E quando ela avistou Jesus Cristo, diz a Bíblia que aquela mulher, ela teve fé, que naquele dia ela ia ser sarada, naquele dia ela ia ser curada. Quando ela avistou Jesus, Jesus falou isso para ela e disse: mulheres, tu queres ficar sã? Seja feita a tua vontade. Aleluia. Irmãs, nós temos que se entregar de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa fazer a cura. Primeiramente, Ele fazer a cura em nosso espírito, Ele fazer a cura e vir fazendo na nossa matéria, curando as enfermidades, tirando o espírito de enfermidade. Porque a palavra diz, aqui no livro de Lucas, dessa mulher que andava curvada, era um espírito de enfermidade que ela tinha, e aquele espírito perturbava ela, maltratava, machucava, feria, angustiava, porque era
uma enfermidade que ela sofria há 18 anos. Mas Jesus, com o seu poder, com a sua misericórdia, ele apenas perguntou: queres ficar sã? E ela foi curada naquele mesmo momento. Aqui na Bíblia, aonde eu li, fala de uma mulher de um fluxo de sangue. Aqui na Bíblia, no Lucas, aonde eu tenho falado, no capítulo 13, versos 10, fala da mulher que tinha uma enfermidade há 18 anos. Mas aqui na Bíblia, aqui, aonde eu li, do versículo 20 em diante, fala de uma filha de Jairo, que ela tinha falecido. E aquele povo chorava por aquela menina que faleceu. Então aquele homem saiu, porque ouviu falar que Jesus se encontrava naquele local. Aquele homem saiu ao seu encontro, desesperado, chorando. Quando chegou aos pés dele, ele falou: mestre, a minha filha faleceu. Aleluia. Glória a Deus. Então ele convidou Jesus para ir até a casa dele. Jesus foi. Chegando lá, viu uma grande multidão, mas ele pediu que aquela multidão se afastasse, porque aquela menina não morreu, aquela menina apenas ela dormiu. Apenas ela dormia. E quando Jesus entrou na casa, teve um dos discípulos que entraram com ele, e ali Jesus, ele tocou naquela menina, e quando ele tocou, ele disse: levanta, Tabita, Tabita, levanta-te, porque Tabita, lá naquela época, se chamava menina, é o nome hoje, hein? Então, irmãs, Jesus tocou naquela menina, e ela se levantou-se. Ela estava morta para a nação pecadora, ela estava morta, a sua matéria, a terra ia destruir, mas Jesus naquele momento tocou nela e chamou pelo seu nome, e ela levantou. Irmãs, nós temos que ser levantada por Deus, nós temos que deixar o Espírito tocar em cada um de nós. Existe uma palavra na Bíblia, que tem uma viúva de uma cidade chamada Naim, que aquele menino, ela tinha um menino, um rapaz, era único, porque a morte já tinha levado o seu marido, e ela ficou somente com seu filho. E quando veio a morte, um tempo, e levou aquele jovem, e seguia aquela multidão pelo caminho, para o sepulcro, para sepultar aquele defunto, que na Bíblia chama esquifes. Irmãs, e ali aquela multidão deparou com aquele homem, e aquele homem se chama Jesus Cristo. Aquela mãe chorando, aquela multidão acompanhando, porque ia levando aquele cadáver, ia levando aquele esquife para o enterro. Mas quando deparou com aquele homem, e ele disse: mulher, por que chora? Não choraste mais. Tocou apenas no defunto, no seu corpo, e chamou a vida, e ele ressuscitou. Irmãs, nós temos que tocar, nós temos que ser tocados pelo Espírito, nós temos que dar vaga para que ele possa tocar em nós, para que nós possamos ser revivados, para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos receber as bênçãos que Deus nos entrega a cada dia nas nossas vidas. E nós não possamos temer, porque se nós tememos, nós não estamos com Jesus nas nossas vidas. Deus diz na tua palavra: eis que eu estou convosco até a consumação do século, não temas que eu estarei contigo. Enfrenta a luta, enfrenta o que vier pela frente, de cabeça erguida. Não deixa que o inimigo lhe pise, não deixe que o inimigo venha lhe ferir, não deixe que o inimigo venha lhe tocar e botar você embaixo, lhe jogar na lama. Ergue a tua cabeça,
recebe o que Deus tem preparado para nos entregar. A bênção é grande. Aqui nós passamos por luta, mas lá na glória nós vamos cantar o hino da vitória quando nós chegar lá de frente ao Senhor Jesus Cristo. Irmãs, eu tenho passado lutas, eu enfrento lutas a cada dia no meu viver, na minha convivência de vida, mas eu já achei motivo para me desanimar, mas já andei na beira de não querer mais servir a esse nosso Deus, mas Deus me deu força e disse: levanta-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. E eu estou seguindo a minha luta, confiando e vou confiar que eu vou ter vitória, porque Deus, Ele promete, Ele cumpre na vida de cada um de nós. Está escrito no livro de Números, capítulo 23, verso 19, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá e não cumprirá? Não, porque porventura Ele fará na sua vida e negarás para trás? Não, quando Ele entrega uma bênção a um dos seus filhos, Ele entrega, está entregado, e aquilo dali é para sempre. Nós não temos que recuar. A bênção que Deus vem nos dar, para que nós não possamos pegar peia lá na frente. Jesus disse certas vezes: mulher, por que tu chora? Porque teu filho morreu. Ele disse: não chore mais. E tocou, e o cadáver reviveu. Ele chegou na casa de Maria e Marta. Marta estava preocupada com o que fazeres na sua casa, e Maria nem ligava. Procurou aos pés de Jesus e foi conversar com ele. E Marta, agoniada, disse: Senhor, não vê que eu me sinto atarefada, afadigada, preocupada, e Maria não me ajuda? Está aí sentada. Eis que ele respondeu: Marta, Marta, por que te preocupas? Eis que Maria escolheu a melhor parte. Se ela escolheu a melhor parte, por que foi a parte que ela escolheu? Ela escolheu estar com Cristo. Ela não escolheu estar preocupada com algo a fazer na sua vida. Ela não escolheu estar preocupada a seguir por este mundo afora. Ela não escolheu estar preocupada com alguém. Ela escolheu estar aos pés de Cristo, porque ela sabia que ali era a sua salvação, ali era a sua cura, ali era a sua saída, ali era a sua porta de entrada para a vida eterna. Quando Lázaro morreu, mandaram chamar Jesus Cristo. Jesus, quando recebeu a notícia que ele tinha falecido, ele ainda passou 2 dias onde estava, para chegar até na aldeia aonde se encontrava aquele defunto, aonde se encontrava Maria, onde se encontrava Marta, onde se encontrava aqueles falecidos, que não creia que Jesus Cristo poderia fazer um milagre. Mas quando Jesus chegou naquela cidade, depois de 4 dias de Lázaro sepultado, a multidão correu sobre ele, e Marta e Maria diziam: Jesus está na cidade. E Maria ficou ali quieta, e Marta correu ao seu encontro e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Mas ele sabia o que ele poderia fazer. Ele deixou que passasse 4 dias
para que ele pudesse fazer uma obra, fazer um milagre na vida daquele homem que tinha falecido, para aquela multidão ver, crer e acreditar que ele é Deus na vida de cada um ser humano. Quando ele chegou, então Marta disse que já fazia 4 dias. Então o que ele disse? Leva-me até aonde ele está sepultado. Senhor, já cheira mal. Tirais a pedra. Irmão, esta palavra, eu concluo essa palavra, tirais a pedra. Glória a Deus. Eu vou dizer depois. Mas ele disse, tirais a pedra. Quando afastaram a pedra, ele disse, Lázaro, sai para fora. Então, irmã, ele não tocou em Lázaro com sua mão, ele não tocou em Lázaro assim como nós estamos, mas ele tocou em Lázaro com o seu poder, com a sua unção, com a sua dignidade, com a sua honra, com a sua glória de poder, e disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro levantou e saiu andando. É isso, irmãs, que nós temos que fazer, é deixar Deus tocar em nosso corpo, para que nós possamos ser abençoados pelo Espírito Santo de Deus. É assim, irmãos, que nós temos que ser. É assim que nós temos que procurar o Espírito Santo. Nós temos que preocupar o Espírito Santo, não é com nossos problemas, é com as nossas orações, é pedindo, é buscando, é pedindo revivamento para o nosso espírito, é pedindo uma solução para que nós possamos orar mais, para que nós possamos ter um conhecimento, para que Ele possa dar o discernimento da Tua palavra, para que nós possamos chegar em cima desse púlpito e pregar a Tua palavra e dizer assim, obrigado, Jesus, que Tu ensinaste o que eu não sabia. Irmãs, a palavra de Deus, ela disse, tirais a pedra. Eu quero dizer nesta noite, nós, através dessa palavra, tirar a pedra. Tirais a pedra do nosso coração. Tirais a pedra que está impedindo de uma bênção chegar. Tirais a pedra que está impedindo que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Tirais a pedra, o ferrolho que está trancando a porta que Jesus bate todo dia. Porque ele diz no livro de Mateus, eis que eu estou à porta e bato, se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Irmãos, que nós possamos cear com Jesus Cristo, que nós possamos ter a dignidade, o prazer de ver o Espírito Santo se alegrar com as nossas palavras, com nossos feitos, com o nosso agir. Porque diz a palavra de Mateus no livro, diz a palavra de Deus no livro de Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 12, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós servimos para quê? Para iluminar as trevas, para clarear a escuridão. Se nós somos o sal, é para servir de tempero, para levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra que outro escute e guarde dentro do seu peito, porque a palavra de Jesus diz, ide e pregai. Semeai a minha palavra em cada criatura. A semente caiu. Quando a semente cai, ela tem de fazer o que, irmãos? É germinar, é enraizar, é fluir, crescer. Crescemos com sabedoria, crescemos com uma inteligência digna de Jesus. Paulo disse que nós não podemos imitar Jesus Cristo, imitai-o a Ele.
Então vamos ver se nós imita, umendo um pouco de Paulo, porque Paulo, ele foi um perseguidor do povo de Deus, mas quando ele foi transformado, quando ele foi batizado no Espírito, ele foi mudança na sua vida, e nós somos mudados através do Espírito Santo, quando nós deixamos tocar em nosso corpo a unção que sai do corpo do Senhor Jesus Cristo, porque aquela mulher sabia que ia ser curada, e Deus sentiu sair virtude do seu corpo, alguém tocou diferente nele, e que nós nessa noite possamos tocar diferente em Jesus Cristo, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma canção, que estamos aqui para isso, né? Para louvar o Senhor, buscá-lo enquanto se pode achar. É uma canção que nós cantamos lá em Bragança, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. O Senhor tem cuidado de mim, é a sombra à minha direita, meus pés não escorregarão. Quem cuida de mim não dormirá, observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Na angústia invoquei o Senhor, e me tirou de um charco de lodo. Louvar-te-ei porque me ajudou, e com sua mão me salvaste. A terra se abalou, seus alicerces se estremeceram, quando eu chamei o Senhor. Ele veio nas asas do vento, ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Amém, amém. Glória a Deus, muito bem. Graças a Deus. Olha que coisa boa que ouvimos, né? Tirai a pedra. Jesus disse antes de ressuscitar Lázaro em sua oração, ele disse que o que ele estava fazendo era por causa dos judeus que ali estavam, que ele queria mostrar a existência de Deus, o poder de Deus, e é para isso que são os sinais, os prodígios, as maravilhas, são para mostrar o poder de Deus, né? O profeta chegou a dizer que a cura divina é uma isca, né, que se joga para chamar o pecador e assim por diante, mas na verdade a palavra é quem te salva, a palavra é quem te segura no reino de Deus, né? Graças a Deus. Muito bem, que coisa boa. Vamos ler ainda mais uma escritura que eu quero ler com vocês, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5, a nossa leitura para agora, né? Filipenses 2, verso 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Veja bem, Deus o exaltou, e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor Jesus, abençoe a leitura de Tua palavra, abre os nossos corações para compreender as Escrituras nessa hora. Muito precisamos de Ti, temos certeza que o Senhor vai sanar nossas necessidades nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, os hinos que as irmãs aqui cantaram, que nós cantamos nessa noite, são verdadeiramente inspirados, né? Hinos maravilhosos. E cada um tem, podem sentar, cada um tem o seu estilo de hino, né? E geralmente quando você tem aquele estilo, você tem que cantar aquele hino mesmo, que é aquele hino que Deus aprova. Lembro que a mãe da irmã Socorro, a irmã Lucila, a mãe da irmã Socorro, era veterana do começo da mensagem de Bragança. Ela cantava aquele hino: não brinque com Deus, cuidado com os dons que Ele te deu. Amém? E aquele hino só dá certo quando a irmã Lucila cantava. Quando ela cantava, o poder de Deus caía, descia, a igreja se alegrava, né? Então, é isso que está em 1 Coríntios, creio que capítulo 9, Paulo falando: cada um de vós veja qual é o melhor dom que se encaixa em você. Tem uns que tem um dom de uma coisa, tem outros que tem um dom de outro. Mas se o nariz quiser fazer o lugar do pé, não dá certo, né? E o pé querer fazer o lugar do nariz, não dá certo. A pessoa com o pé aqui na cara, mas o mar com o pezão aqui, hein, fica ruim, né? Mas o pé tem que ficar lá embaixo no lugar dele, e o nariz aqui em cima. Então cada um de nós possamos fazer aquilo que Deus quer que faça. Olha, eu queria tomar um tema aqui: Jesus sendo exaltado. Veja, Paulo está nos dizendo aqui que Deus exaltou Jesus. Essa exaltação é levantar acima. Ele disse assim, quando eu for levantado, atrairei todos para mim. Muitos interpretam essa escritura quando ele é levantado na cruz. Mas o levantar na cruz de Jesus ali era só um tipo do que ele ia ser levantado no Monte das Oliveiras. Na cruz ele foi exaltado para que todos soubessem que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mas no Monte das Oliveiras Deus o exaltou, subindo ao alto, ocultando com uma nuvem. E Paulo diz que quando Deus o exaltou dessa forma, deu a ele um nome que está acima de todo nome. Eu conheci um senhor lá em Paraupebas, chamava Seu Gesa. Era o apelido dele, Seu Gesa, era o vizinho nosso, mas o nome dele era Jesus. Ele tinha um nome, o nome dele era Jesus, nós chamávamos Seu Gesa. Mas o nome Jesus que estava no Seu Gesa não era um nome que está acima de todo nome. Quando Jesus nasceu na Judéia, ele precisava receber um nome, e José levou ele, o anjo tinha dito que ia ser Jesus, entre os homens. O anjo é bem claro quando diz que esse nome seria entre os homens, um nome humano. E José foi ao cartório e registrou Jesus como Jesus, filho de José, porque era assim que era naquele tempo os sobrenomes, não é como agora. Por exemplo, o meu é Rubson Moura, por causa do meu pai que era Moura. E cada um de vocês tem o Silva, o Souza, ou seja lá o que for, como sobrenome. Naquele tempo, eu, por exemplo, seria Rubson, filho de Moura, entendeu? Então, José registrou Jesus como Jesus, filho de José. Ele não registrou Jesus como Senhor Jesus Cristo, porque se ele fizesse isso, ele teria sido apedrejado, porque ninguém podia se fazer o Cristo. E a Bíblia diz que os judeus queriam matar Jesus, exatamente porque ele dizia que era igual a Deus. E quando Pedro disse: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse em seguida para ele: a ninguém diga que eu sou o Cristo. Isso porque eles podiam apedrejar ele por causa disso, alegando ser uma blasfêmia. Então, para Jesus receber esse nome Senhor Jesus Cristo, ele precisava ser exaltado, ele precisava ir para uma posição que ninguém mais poderia matá-lo. Amém? Isso é muito importante você tomar. Então é o que Filipenses está dizendo aqui.
E também, se nós irmos aqui para Atos capítulo 2, Pedro fala da mesma coisa sobre a exaltação de Jesus. Ele disse aqui em Atos capítulo 2, quando ele está discursando ali no dia de Pentecostes, ele diz: e todos, verso 12, Atos 2:12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos. Eu acho que eu me perdi aqui, não é o 12, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo, irmãs, é o 35, eu disse 2, mas não é, Atos capítulo 2, lá no verso 32, eu sei que Pedro discussando no dia de Pentecostes, ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, que Paulo disse em 1 Timóteo 2:5, que é o mediador entre Deus e os homens. E ele chega a dizer assim: Jesus, o homem, porque não tem como um Deus mediar, porque se o Pai fosse um Deus e Jesus outro Deus, Jesus não podia ser mediador, porque um Deus não faz mediação entre outro Deus e os homens. Para fazer mediação tem que ser um homem. Por isso que Deus mesmo se tornou homem, e como diz Filipenses, tomando a forma de um homem, se humilhou a si mesmo, e se tornou tão obediente a ponto de morte de cruz. Aí ele pôde ser o segundo Adão, um homem justo, sem pecado, para que ele pudesse interceder, mediar pelos outros homens. Ele teve que se tornar parente redentor, e é o que Pedro está dizendo, que Deus ressuscitou a este Jesus, depois dele ser mutilado na cruz pelos nossos pecados, jogado na sepultura, o Espírito Santo foi lá atrás. Paulo disse isso. Paulo disse: se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo de entre os mortos habita em vossos corpos mortais, ele também ressuscitará os vossos corpos mortais. Porque quando este Jesus foi colocado na cruz na sexta-feira à tarde, e expirou-lhe na cruz, e colocaram ele no sepulcro, naquela manhã de ressurreição, o poder vivificador, que é o Pai, que é o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que Deus é Espírito, foi no sepulcro e ressuscitou este Jesus, este homem Jesus, esse corpo Jesus, é o que Pedro está dizendo. Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunha. Paulo chega a dizer assim, tem mais de 500 pessoas que são testemunha. Alguns já dormem, mas outros ainda estão entre nós, que foram testemunhas que ele ressuscitou. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, aqui vem o que Paulo diz em Filipenses, Deus o exaltou de tal maneira. Esse exaltar não significa simplesmente subir aos ares, mas subir na exaltação, a ponto que Jesus diz: todo o poder me foi dado. Então ele diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvi. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Verso 35, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Veja o verso 36, agora o que ele diz: saiba com certeza toda a casa de Israel, que este Jesus, esse mediador, este Jesus homem, esse Jesus imolado que foi crucificado, esse Jesus a quem vós crucificastes, veja o que aconteceu com ele. Deus o fez Senhor e Cristo. No momento que o exaltou, aquele Jesus filho de José, aquele Jesus Nazareno, recebeu um nome que está acima de todo nome. E esse nome é, Paulo em seguida diz, e que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Agora sim, agora não é Jesus Nazareno, agora não é Jesus filho de José, agora é um nome divino, agora é um nome que está acima de todo nome. Jesus, você tem muitos por aí, tem o seu Jéssica lá em Paraupeba que chamava Jesus, mas Senhor Jesus Cristo só tem
1. E a Bíblia diz: toda a família nos céus e na terra toma este nome. Glória a Deus, glória ao Senhor. Amém? Agora eu queria ler com vocês ainda, vocês sentados mesmo, Malaquias capítulo 1, verso 11. Veja bem, ali na Judéia o nome humano era Yeshua. Entre os homens ali nós chamamos Jesus, porque nós viemos dos gentios, e os gentios começaram a chamar ele na língua grega. Eram as três línguas mais faladas naquele tempo: era o hebraico, o grego e o latim. E essa é a razão porque Pilatos colocou lá em cima uma placa: este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele colocou em latim, em hebraico e em grego. E quando ele escreveu em grego, quando ele escreveu em hebraico, lá ele escreveu que este era Yeshua, rei dos judeus. Mas quando ele escreveu em grego, ele já escreveu: este é Jesus, já mudou para Jesus, que é Jesus, rei dos judeus. E quando ele escreveu em latim, ele escreveu: este é Jesus, porque o J no latim tem o som de R. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então Pilatos foi quem escreveu já que o nome dele estava sofrendo uma transição. Pilatos, sem perceber, Deus usando ele sem ele perceber, ele estava mostrando que o nome estava sofrendo uma mudança. Amém? De ser exaltado entre os gentios, porque os judeus tinham rejeitado. E a Bíblia diz: veio para o que era seu, que era o judeu, mas os seus não o quiseram. Então foi agora dado às nações. Foi por isso que em Mateus 28:19 ele diz para o discípulo, após ressuscitar, depois que ele ressuscita, depois que os judeus rejeitam ele, matam ele, ele ressuscita. Aí ele aparece para o discípulo em Mateus 28:19 e diz: ide por todas as nações. Antes ele tinha dito: ide somente entre as ovelhas que estão perdidas da casa de Israel. E ainda disse assim: não entrai na casa dos gentios. E quando aquela mulher sinoferista, que ela era grega, ela não era judia, ela era da Grécia, então ela era gentia, igual eu e você. Ela chegou a Jesus, ela tinha uma filha que estava sofrendo com o demônio, e ela disse: mestre, expulsa o demônio da minha filha. Ele disse o que para ela? Ele disse: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos, que eram judeus, e dar aos cachorrinhos, que eram gentios. Chamou ela de cachorrinha. Mas ela, sendo humilde, ela não era como muitos hoje, que quando escuta uma pregação forte vai embora com raiva e nunca mais vem no culto. Ela não. Se fosse hoje, Jesus falasse isso hoje para certos crentes, nunca mais ele vinha na igreja, né? Já pensou? Jesus disse assim: olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para o cachorrinho. Chamou ela de cachorrinha. Mas ela, em vez de ir embora com raiva, em vez de ir embora murmurando, ela respondeu e disse: mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo cortou o coração divino de Jesus Cristo. Ele olhou para ela e aí ele mudou de atitude. Ele disse: filha. Tinha chamado ela de cachorrinha, agora chama de filha. Filha, vai, que a tua filha está curada. Então, como é que você corta o coração de Jesus? Como é que você faz com que Cristo se incline para você, humilhando-se? Leia uma mensagem que o Brando pregou, intitulada: humilha-te. Humilha-te. A pessoa que sai do culto com raiva por causa da pregação é porque não se humilha para Deus. Não se humilha. Quem se humilha para Deus sai dizendo: está certo, a palavra está certa, eu que estou errado. Amém? Glória a Deus. E então este é o que Deus chama de filho, porque a Bíblia diz que Deus açoita todo aquele que ele chama por filho. Você que é mãe só bate no seu filho, você não bate no filho dos outros. Deus não bate nos filhos de Satanás, ele bate nos filhos dele. E se você está apanhando de Deus, que você tinha que dar glória a Deus, então, porque você é filho dele. Diga: glória a Deus, porque eu apanho do meu Pai celestial. Porque se ele tivesse abandonado você e nunca mais te corrigido, nunca mais batido em você, você devia estar desesperado. Será que Deus não me tem mais por filho? Então, se ele está preocupado com você, se ele está te chamando, se ele está te corrigindo, se ele está te punindo por algo errado, você faz, diga: meu Pai. É o que diz Paulo: o Espírito que clama Abba, Pai, dentro de você se alegra na presença do Senhor, porque você é filha, você é filho de Deus. Tem uma coisa: o filho que recebe a herança. Mas veja bem, então Malaquias capítulo 1, verso 11, nós sabemos que Pilatos fez essa mudança lá, e isso foi para o meio dos gregos e para o meio dos romanos, e aí o evangelho se expandiu para os gentios já como Jesus e não como Yeshua.
E Jesus ficou famoso em toda a terra como Jesus Cristo e não como Yeshua. É ou não é? Em toda a terra. Você chega lá no Japão, você pergunta para o japonês: quem é Jesus? Ele diz: Jesus é o Deus dos cristãos. Você chega na Rússia, quem é Jesus? É o Deus dos cristãos. O mundo todo conhece Jesus. Não tem ninguém no mundo mais famoso do que Jesus. Todo mundo sabe quem é Jesus Cristo. Ele ficou famoso por toda a terra. E ficou famoso como Jesus Cristo e não como Yeshua. Você toma... Até os ímpios têm isso. O Zezé de Camargo e Luciano ficaram famosos como Zezé de Camargo e Luciano e não com o nome deles original. O nome deles original parece que é Mirosmar, alguma coisa assim. Não ficou famoso, mas ficou famoso como Zezé de Camargo e Luciano. Jesus não ficou famoso como Yeshua. Não, como Yeshua ele foi rejeitado. Mas como o Senhor Jesus Cristo ele ficou famoso em toda a terra. E é exatamente o que Malaquias profetiza. Você quer que os profetas podiam profetizar, ver coisas que iam acontecer antes de acontecer? Pois Malaquias diz assim, ó: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Olha o que Deus profetizando, como é que ele ia ficar famoso? Desde o nascente até o poente. O nascente é a Judéia, o poente é o mundo ocidental, que é aqui, que é a América, onde estamos. Desde Jerusalém até a costa ocidental, o meu nome será famoso em toda a terra. E ficou famoso como? Ficou famoso como Yeshua? Não, ficou famoso como Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que Paulo diz que ele recebeu quando subiu ao alto. Agora, para não ficar em minhas palavras e deixar algo do profeta, para não encerrar rapidinho, porque eu gosto de pregar pregações curtas, mas uma pregação que vocês fiquem dizendo com gosto de quero mais. Parágrafo 77 da mensagem Dia da Vitória, que é a irmã Daiane que está conhecendo agora a mensagem. Nós demos aí o canal para ela. Você pode assistir essa pregação aqui depois pelo canal. E nós, terça-feira, estamos ao vivo já de Bragança, se Deus quiser. Você pode nos acompanhar pelo canal. Veja bem, parágrafo 77, Dia da Vitória. Mas um dia ali veio uma batalha. Ali desceu o chefe guerreiro, Jesus Cristo. Veja, teve uma batalha lá no céu. Satanás e seus anjos se levantaram contra Deus, e Satanás foi lançado na terra, e com ele os seus anjos. E sabe o que aconteceu? Deus pulou atrás na forma de Jesus Cristo. Pulou atrás e a batalha continua aqui embaixo. E essa batalha vai até o fim. O bem e o mal. Satanás foi jogado e Deus não ficou lá olhando, não. Deus pulou atrás na forma de Jesus Cristo. Deus se tornou Jesus e veio para continuar a batalha. E ele está em você batalhando contra Satanás. É por isso que você tem essa guerra todos os dias. Porque é Cristo em você lutando contra o mal que está tentando te ganhar. E o irmão Branham uma vez batizou um índio em nome do Senhor Jesus Cristo. Um ano depois ele voltou na aldeia para visitar o índio que ele tinha batizado. E ele perguntou: índio, como é que está indo a sua vida? Depois de um ano você foi batizado. O índio disse para ele: tem 2 cão brigando dentro de índio. Ele disse: é mesmo? Ele disse: um cão preto e um cão branco estão brigando dentro do índio. E ele disse: qual dos 2 vai vencer? O Mobran disse: aquele que você alimentar mais. Se tem 2 cão brigando, um branco e um preto, e você der mais comida para o preto, ele vai ficando forte e o branco vai ficando fraco, porque você não está dando comida para ele, você não está alimentando. Aí o preto que está sendo alimentado, ele ficando forte até vencer. Mas se você alimentar mais o branco, o preto vai ficando fraco, porque você não está alimentando ele, e o branco vai ficando forte e vai vencer. Então dentro de nós está o bem e o mal. Dentro de nós. Aqui desse lado da mente tem o pensamento de servir a Deus, e do outro lado Satanás tentando te arrastar para o pecado. Qual dos 2 vai vencer? Aquele que se alimentar mais. Se você der mais atenção para o lado que está te arrastando para Cristo, esse lado vai ficar mais forte. Mas se você der mais atenção para o lado que está te arrastando para o mundo, esse lado vai ficar mais forte. E esse lado que vai ficar mais forte vai te arrastar para o mundo. Mas então você sai daqui nessa noite e aprendeu essa lição. Você vai sair dizendo: eu vou alimentar o lado que me puxa para Cristo. Eu vou fortificar, vou alimentar isso. Eu vou congregar, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, para que este lado bom fique mais forte. Vamos encerrar com isso aqui que o profeta diz. Mas um dia veio, teve uma batalha, ali desceu o chefe guerreiro, Cristo Jesus, o Filho de Deus, e ali houve uma Páscoa. Aquele foi o verdadeiro dia V, que é o dia da vitória.
Depois de Jesus ter lutado e prevalecido, ele lutou contra cada inimigo. Você vai ver que o irmão Brana fala que todo mundo que vence uma batalha recebe um novo nome, né? Todo mundo que vence uma batalha, e essa batalha Jesus travou contra Satanás, e ele venceu. Quando ele venceu a morte e ressuscitou, Satanás ficou humilhado, porque Satanás bate palma quando nos coloca na sepultura. Acabei com ele. Só que aquele Jesus veio, foi para a sepultura, na manhã do terceiro dia ressuscitou. E aí Paulo se enche de gozo e diz: morte, onde estão os teus agrilhões? Onde está a tua vitória, sepultura? Porque agora a sepultura não segura mais nós. Amém? Glória a Deus. Então ele lutou contra cada inimigo que havia para ser derrotado. A primeira coisa, quando ele nasceu com um nome, o profeta diz, um nome sujo para começar. Não que Jesus fosse sujo, não que o nome dele fosse sujo, mas os homens com fofocas sujaram o nome dele. Os homens com fofoca. Vou dizer por quê. Porque quando Maria achou-se grávida do Espírito Santo, ela disse que estava grávida do Espírito Santo e ninguém acreditou. Só o José acreditou, e ele nem acreditou também. Ele queria ir embora, mas o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho e explicou para ele, aí ele passou a acreditar. Mas até ele no começo desconfiou. Então quando ele nasce, ele recebe o nome de Jesus, e todo mundo que era incrédulo na Judéia não acreditava que a mãe dele tinha tido ele pelo Espírito Santo, e então tinha ele como um filho bastardo, um nome sujo. Não que fosse, não era santo o nome dele, mas os homens tinham ele como nome sujo. E quando ele discute com os fariseus lá em São João 8, os fariseus dizem para ele: nós temos um pai, nós não somos igual tu, querendo dizer que ele não tinha pai, que ele era um filho bastardo. Então o profeta diz isso. Para começar, o nome Jesus entre os homens, entre os incrédulos, para eles era um nome sujo. Então aquele nome precisava ser exaltado, aquele nome precisava estar acima de todo o nome. Então tinha que deixar de ser Yeshua, deixar de ser Yeshua, filho de José, tinha que ser Senhor Jesus Cristo. Então, entre as pessoas como filho ilegítimo, eles criam nisso. Ele lutou consigo mesmo através daquilo. Maria, tendo este bebê através de José, sem que fossem casados, é o que as pessoas criam. Nada, eles devem ter tido alguma coisa antes de casar, ou então ela teve de algum soldado romano e assim por diante. E então Deus precisava exaltar aquele nome, tinha que deixar de ser Yeshua. Aí Paulo disse: ele é exaltado aos céus, e ele sobe, e quando sobe recebe um nome que está acima de todo nome. O profeta desta era diz, em outros parágrafos que eu não vou ler aqui porque não vai ficar tarde, mas esse era o nome de redenção. Yeshua era o nome de redenção. Amém? Era um nome de redenção. Por isso que ele disse que na terra ele era o Redentor, mas quando ele sobe ao alto recebe um novo nome, e que os pentecostais pulam e gritam e não conhecem esse novo nome. Eles não sabem quem é o Senhor Jesus Cristo. Eles pensam que ele é a segunda pessoa da Trindade, mas ele é o primeiro e o derradeiro, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo? Olha como estamos tão gratos e muito felizes por estar com vocês. Nós tivemos em Garrafão do Norte, e aqueles irmãos são uma bênção. Lá no Maranhãozinho estamos fazendo uma congregação lá. Vocês podem acompanhar o que estamos fazendo, sempre estou colocando aí no status, e às vezes também no canal, né, para os irmãos verem o trabalho de Deus aí que estamos fazendo. Vamos orar. Pai Celestial, Justo e Santo, nós estamos tão gratos por Tua presença nessa noite. Nós vamos sair daqui, meu Deus, tendo a certeza pura de que Cristo foi exaltado, que Seu nome está acima de todo nome, e que o nome do Senhor Jesus Cristo ficou famoso por toda a terra, desde o nascer do sol até o poente, como disse o profeta ali em Malaquias, capítulo 1, verso 11. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa aqui presente, que vier a este lugar. Não deixe ninguém sair daqui vazio, que eles saiam daqui dizendo: valeu a pena estar neste lugar, valeu a pena vir
a este culto e sair daqui sabendo dessas coisas, pela pregação que trouxe nosso irmão Machado sobre a ressurreição de Lázaro, sobre tirar a pedra, e então mais para frente vindo com esta parte sobre o nome de Jesus Cristo, que é o nome que nós não devemos tirar da boca, é o nome que nós não devemos tirar do coração, o nome que está acima de todo nome. Abençoa-os, leva em paz, que as suas orações possam ser respondidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Deus em Cristo possa nos abençoar. Graças a Deus. Deus abençoe. O maior amor do mundo. Deus abençoe. Foi Jesus quem demonstrou, quando veio a este mundo, o pecador nos salvou. Seu amor é maior que a extensão do mar. Seu amor é assim, sem princípio